Irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Amados irmãos, sem perca de tempo, eu tenho o privilégio da parte de Deus de tocar esse instrumento que é milenar. Para os irmãos terem ideia, o tanto que a harpa é um instrumento antigo, são muitas as passagens bíblicas que se referem à harpa. Mas a primeira vez que a Bíblia menciona esse instrumento, antes de Cristo, antes dos reis e dos profetas, lá no início da Bíblia, na segunda página da Bíblia, a Bíblia fala assim: o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa. Interessante, desde os primórdios, o nosso Deus sempre capacitou o homem para fazer instrumentos de música, não é? Como seria ruim o mundo sem a música. Deus sabia que nós precisaríamos da música para viver e que faz tão bem para nós. Ao chegarmos à casa de Deus, já ouvimos os cânticos, os músicos tocando os seus instrumentos. Isso faz tão bem para nós. E a música como ferramenta, nós a usamos para o louvor e a glória do Senhor. Como eu já disse, são muitas as passagens bíblicas referentes à harpa, mas uma das mais conhecidas por nós está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, quando o rei Saul estava atormentado por um espírito maligno. Ele mandava buscar um jovem para tocar a harpa na sua presença. Esse jovem era Davi. E a Bíblia diz que era tão real a unção de Deus na vida de Davi. Quando ele chegava e com as suas mãos, ele dedilhava a harpa. Então o espírito maligno que atormentava Saul se retirava dele e ele se achava melhor. Isso trazia paz, refrigério. Na realidade, meus irmãos, Deus habita no meio dos louvores. Quando nós louvamos ao Senhor, Ele se faz presente. E na presença de Deus não é o ambiente do maligno. Na presença de Deus só há gozo, paz e alegria, como nós estamos sentindo aqui nesta noite. Maravilha. Meus irmãos, eu tenho o privilégio de ter sido nascido e criado no Evangelho e aprendi a Bíblia na escolinha dominical, não é? E apaixonado pelos heróis da Bíblia, por Sansão, por Davi, principalmente por Davi. Olha só o instrumento que eu fui escolher para tocar. Depois de ter passado tantos séculos, em pleno século 21, Deus me chamou para isso, me ungiu para isso, me capacitou para isso. E eu faço isso com muita alegria, já há 20 anos pelo Brasil afora. Tocando a minha harpa nos hospitais, nos presídios, nas praças públicas, nas escolas, nas igrejas, nos programas de rádio, de TV, enfim, anunciando o Evangelho de Jesus através da música sacra. E aprove o Senhor hoje nós estarmos aqui pela primeira vez nesta igreja, para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor, o qual é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos então começar com o hino da harpa cristã, sem nenhum acompanhamento, ninguém vai cantar, para que você ouça, não é? A simplicidade da harpa, né, os hinos tradicionais. Depois, para ficar um pouquinho mais bonito, eu vou usar um playback, os irmãos poderão cantar no refrão. Mas nesse primeiro hino, apenas ouça que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração através da ministração solene da harpa. Antes de tocar, eu ainda gosto de recitar o Salmo 43, verso 4, que diz assim: irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria e o meu prazer. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu.
Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu também estarei naquele dia. Quantos estarão naquele dia? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse hino que eu vou tocar agora é um dos mais pedidos por onde eu passo, por esse Brasil afora. Divino Companheiro. Esse hino fala daquela passagem bíblica dos 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles voltavam de Jerusalém, cabisbaixos e abatidos com tudo o que havia acontecido com Jesus, a sua crucificação e a sua morte. Mas eles não sabiam que já era o 3º dia e que Jesus já havia ressuscitado e que agora andava com eles e que também falava com eles. Mas eles não perceberam que era Jesus. Estavam atordoados com todos aqueles acontecimentos em Jerusalém. Não perceberam que o divino companheiro já estava com eles no caminho. Já estava escuro, já era tarde, não perceberam. Mas o assunto entre eles estava muito bom. O próprio Jesus falando com eles e citava tudo a respeito dele nas Escrituras e nos profetas. O assunto foi ficando muito gostoso, mas eles não perceberam que era Jesus. Só então, quando eles convidaram Jesus para entrar, diz a Bíblia, pela maneira do Senhor Jesus partir o pão, aí sim eles o reconheceram. E ficaram maravilhados e disseram depois: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele falava? Realmente, meus irmãos, a presença de Jesus alegra os nossos corações. É por isso que este lugar está maravilhoso, porque o Senhor Jesus está presente. Bendito seja o nome do Senhor. E eles disseram mais: fica, Senhor, já se faz tarde. É tão bom a sua presença, a sua companhia. Quem é aqui que gosta da companhia de Jesus? Maravilha. Meu playback está lá na sonoplastia, é a faixa número 1. Você vai ouvir as estrofes e cantar o refrão. No refrão eu é que vou parar a harpa para ouvir a igreja cantar comigo. Fica, Senhor. Vamos louvar.
Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do divino companheiro aqui no nosso meio? Aleluia. Quantos irmãos aqui nunca tinha visto uma harpa? Deixa eu ver. Nunca tinha visto. Oh, por isso que eu não posso parar o meu ministério, né? Tá bom, vocês já conhecem a harpa de Davi? E a arma de Davi? Quantos conhecem? Também muito poucas pessoas. São curiosidades bíblicas. Eu trouxe para você conhecer também a arma de Davi. Rapidinho, isso aqui é a escola dominical, né? Olha só, meus irmãos. A funda não é estilingue, viu? Não estica. Estilingue é estilingue. Funda é funda. A força da pedra lançada pelo estilingue é a força da elasticidade. Mas a força lançada pela funda é a força da velocidade. Muito bem. Então, e o estilingue lança a pedrinha. Pedrinha não mata gigante, não é? Olha só o tamanho da sola que tem aqui. É uma pedra maior. Os irmãos podem imaginar por que é que tem esse orifício aqui no centro? É exatamente porque na velocidade que o atirador girar a funda, ela dá de fixar nesse orifício e não sai, tá? Porque se não fosse esse orifício, a pedra sairia. Muito bem, de um lado tem uma laçada, que vai exatamente nesses dois dedos do meio. Por quê? Vou explicar. Para você ficar... o atirador ficar com esses dois dedos desocupados para pegar a outra parte que tem apenas um nó. Entendeu? Pronto, estou armado. Não façam isso em casa, viu, meus irmãos? Muito perigoso. Se você tiver que fazer isso, tem que ser num campo aberto, treinar bastante a pontaria. Muito bem, então o atirador coloca a pedra aqui e vai girar a funda. Ao período que ele está girando, ele vai adquirindo velocidade e pontaria. À medida que está pronta a velocidade e a pontaria, o atirador vai soltar apenas a perna que tem o nó. Isso aqui é um dispositivo de segurança para a funda não sair da mão do atirador. Viu que coisa interessante? Funcional. Perigoso. Davi era perito, né, fundeiro, não errava de jeito nenhum. Inclusive na Bíblia encontrei da tribo de Benjamim que eles separaram 700 fundeiros canhotos que não erravam um fio de cabelo. Tá? Outra coisa que eu acho interessante, meus irmãos, é como o ungido de Deus enxerga as coisas diferente. Repita comigo: o ungido de Deus enxergam as coisas diferente. É verdade. Enquanto todos estavam temendo e tremendo por causa do gigante Golias, Davi estava salvo. Como, irmãos? Ah, mas uma testona dessa eu não erro de jeito nenhum, irmão. Aleluia. Então agora também, quantos conhecem tanto a harpa quanto a arma de Davi agora? Quantos conhecem literalmente como é uma funda? Amém. Que isso seja aplicado. Vamos ganhar tempo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Colossos. Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 2. Prometo não cansar os irmãos, viu? Vamos meditar bem rapidinho na palavra de Deus. E ainda vou encerrar tocando mais um hino na harpa, se ainda der tempo. Colossenses 4, a partir do versículo 2, diz assim a palavra de Deus: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, o próprio apóstolo Paulo recomendando a perseverança sobre a oração. E eu quero falar sobre esse tema maravilhoso, oração. A oração é um cheque em branco que o próprio Jesus nos dá assinado. Você é que vai pôr o valor. Como assim? Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 22, qualquer coisa que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que é isso? Isso é um cheque em branco assinado por Jesus. Você é que vai pôr o valor nesse cheque aí. Você já tomou posse disso? Em outras versões, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, disse o Senhor Jesus. Meus irmãos, e às vezes nós temos tempo para tantas coisas, não é? Ficamos horas no computador, no Facebook, no WhatsApp, ficamos horas diante da televisão, de um aparelho de televisão, temos tempo para pescaria, enfim. E às vezes tiramos tempo para tanta coisa e nem percebemos, o tempo vai rolando. Mas nem sempre nós tiramos tempo para orar. E essa arma maravilhosa, esse cheque maravilhoso que o Senhor Jesus assinou para nós e disse, toma. Às vezes nós não temos praticado a oração. E a palavra oração, ela quase é duas palavras, oração. Entendemos que devemos orar, mas também que devemos agir. Entendeu? Outro dia eu estava em Brasília, eu sou de Goiânia, meus irmãos, então é mais fácil eu dizer para os irmãos qual igreja em Brasília que eu não estive. Né? Nesses 20 anos de carreira, sou muito convidado em Brasília. Me hospedei na casa de uns irmãos, quando amanheceu o dia, aquela irmã preparando o café na mesa, e eu vi que o adolescente, muito espertinho, disse para ela, mãe, eu quero que a senhora ore aí para mim, que eu estou saindo agora para fazer uma prova. E ela, aquela irmã muito sábia, disse, meu filho, você estudou? E ele deu que gaguejou, mas é por isso mesmo que eu quero que a senhora ore para Deus fazer um milagre lá. E aí ela disse assim, olha meu filho, eu não tenho boas notícias para você. Se você estudou, se você leu, se você agiu, não é? A sua parte, o Espírito Santo, que é maravilhoso, quando chegar lá na hora da sua prova, ele vai te lembrar daquilo que você leu, daquilo que você estudou, você vai ser bem sucedido. Mas se você não leu, se você não estudou, o Espírito Santo vai te lembrar de quê, menino? Aí ele abaixou a cabeça, falou baixinho assim, eu estou perdido. E eu ali, tomando meu café, e aprendi uma coisa. Devemos orar, mas também devemos agir. Outro dia eu estava também num culto, terminou o culto, o pastor daquela igreja me convidou para a gente fazer um lanche acolá, já estávamos saindo, de repente um membro da igreja dele chegou para ele e disse, olha pastor, eu quero que o senhor ore por mim pastor, porque as coisas estão travadas, eu estou já desempregado há mais de um mês, e as portas não se abrem, eu estou orando e jejuando o dia todo, já há 20 dias, e as portas não se abrem. E o pastor falou assim, então está errado irmão. Pastor, como assim errado? Orar e jejuar o dia todo? Falou, está errado. Do jeito que você está fazendo, está errado. Você deve orar, jejuar até meio-dia. Meio-dia, você entrega o seu